pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. E a gente vai começar falando pela própria autora. Ela viveu no século XIX e foi uma autora do romantismo. Ela era negra, era filha de uma ex-escrava e nos seus anos iniciais não havia registro de quem fosse o seu pai. Na verdade, só vai ter um pequeno registro na sua certidão de óbito, colocando ali o nome de um homem que era um sócio do antigo dono da mãe dela. Mas, na verdade, a gente não tem nada muito certo de quem seria o seu pai. Maria Firmina foi professora do magistério durante toda a vida e ela dava aula além das aulas regulares. Ela levava a escola para lugares onde a escola não chegaria. Então, ela acabou colocando em prática muito do que hoje a gente ainda fala, de levar a educação em lugares onde a educação não costuma chegar, tanto pela ineficiência do Estado, quanto por muitos outros motivos. Ela era abolicionista e os movimentos respeitavam muito ela, tanto que ainda hoje há lugares que levam o seu nome justamente em respeito à memória dela. Ela nunca se casou e acabou vivendo sozinha até o final da vida. Em Úrsula, que foi o seu primeiro livro, nós temos todas as características de um romance romântico. Era efetivamente a época em que ele se encaixava e o movimento a que ela se filiava como escritora. Mas neste romance aqui nós temos muito mais do que nos outros romances da mesma época. Nós temos uma história de amor romântico, um amor impossível, com situações extremas, o morrer de amor. Nós temos o casal apaixonado que não pode ficar junto, ou que mesmo até podendo ficar junto, encontra muitos empecilhos para isso, mas com algumas pequenas diferenças. Porque nós vamos ter Úrsula, a nossa protagonista, que é a nossa mocinha romântica, sendo descrita aqui na página 22. A lua ia já alta na azulada abóbada, prateando o cume das árvores e a superfície da terra. E apesar disso, Úrsula, a mimosa filha de Luísa B., a flor daquelas solidões, não adormecera um instante. É que agora esse anjo de sublime doçura repartia com seu hóspede os diuturnos cuidados que dava a sua mãe enferma, e assim, duplicadas suas ocupações, sentia fugir-lhe nessa noite o sono. Bela como o primeiro raio de esperança, transpunha ela a essa hora mágica da noite o lumiar da porta, em cuja câmara debatia-se entre dores e violenta febre o pobre enfermo. Então nós temos aqui a descrição da nossa protagonista, exatamente como uma mocinha romântica, uma moça pura, uma moça que vive apenas com a mãe, como nós vamos saber durante a história, porque o pai dela foi morto quando ela ainda era criança. Ela é uma moça casta, é uma moça virgem, que vive em função de cuidar da mãe que é doente há muitos anos. Então ela tem todas aquelas qualidades que se espera de uma mocinha do romance romântico. E nós também temos aqui com muita propriedade algo que nós só vamos ter uns anos depois na poesia condoreira, naquela poesia da terceira fase romântica de Castro Alves e Tobias Barreto. Nós vamos ter a questão abolicionista, mas não é um abolicionista de um branco dizendo que os negros devem ser livres. Aqui nós temos personagens negros que vão falar com a própria voz. Falando um pouco do enredo, nós começamos com Tancredo, que é o nosso mocinho romântico, se perdendo, desmaiando no caminho e é encontrado por Túlio, que é um escravo da família da Úrsula. Túlio leva Tancredo para a casa da mãe da Úrsula e lá eles cuidam dele. O que nós ficamos sabendo quando Tancredo começa a melhorar? Que ele, que é jovem, é bonito, dá para ver que tem algum grau a mais na elite da época. Tancredo, depois de muito convencer o seu pai, convenceu de que Tancredo deveria casar-se com Adelaide, que era uma moça que era parente mais ou menos distante da mãe de Tancredo e que vivia lá desde que ela ficara órfã. Os dois acabam se apaixonando, ou ao que parece, mas o pai de Tancredo é contra, tanto que coloca uma condição de que Tancredo fique fora durante muito tempo trabalhando em outro lugar, já que agora ele se formou em direito, e que ao retornar, aí sim eles se casem, com a desculpa de dar tempo, de os dois amadurecerem. Ocorre que quando Tancredo volta para casa do pai, ele descobre que a mãe morreu e que o pai se casou com Adelaide. Então aqui nós temos uma primeira ruptura
e nós percebemos o quanto Tancredo leva as características do homem romântico, porque ele sofre profundamente por amor. E aqui, já melhorando do seu estado de saúde, que nós percebemos que Tancredo e Úrsula se interessam um pelo outro. Nós já temos Tancredo sendo apresentado pra gente na página 11, porque o romance já começa descrevendo belezas do lugar e descrevendo também muito da fé católica. Nós então entramos no romance já no meio da estrada com Tancredo viajando. Abstrato, ou como que mergulhado em penosa e profunda meditação, o cavaleiro prosseguia sem notar a extrema prostração do animal, ou então fazia semblante de a não reparar, porque lhe não excitava os nobres estímulos. Dir-se-ia ter já concluído sua longa jornada. Então aqui nós ficamos sabendo que provavelmente eles já estão há muitas horas ali na estrada e o Tancredo não percebe que o cavalo dele já está muito cansado. Assim que ele melhora, ele começa a se interessar por Úrsula e Úrsula também se interessa por ele. Pobre menina, toda entregue a uma preocupação, cuja causa não podia conhecer ainda, engolfava-se de dia para dia em mais profunda tristeza, que lhe tingia de sedutora palidez as frescas rosas de suas faces aveludadas. Pouco e pouco desbotava-se-lhe o carmim dos lábios, e os olhos perdiam seus vívidos reflexos, sem que nem ela própria desse fé dessa transformação. Alguém havia, porém, que reparava nessa mudança, que o coração já lhe havia denunciado, fazendo-lhe vibrar nas suas cordas todos os simpáticos eflúvios que emanavam do peito cândido e descuidoso da Virgem. Esse alguém amava a palidez de Úrsula. Esse alguém adorava-lhe a suave melancolia e o doce langor de seus negros olhos. Mas ela nem sequer descobria tal, não sabendo explicar na sua inocência o que sentia. Que nós vemos que Úrsula já se apaixonou por Tancredo e Tancredo também já sente algo por ela. Mas quem vai prejudicar esse novo romance é o tio de Úrsula, que sempre fora contra o casamento da sua irmã, a mãe de Úrsula. Ele era um homem conhecido por ser muito mau, por ser uma pessoa muito difícil. E tendo então a mãe de Úrsula se casado contra a vontade do irmão, ela acaba se afastando do irmão. Mas eles moram relativamente perto. Mas Úrsula nunca chegou a conhecer esse tio justamente por saber que ele era muito mau e que ele e a mãe não se falavam. Mas ao acaso, a Úrsula e o tio acabam se encontrando e o tio se apaixona perdidamente pela sobrinha. E ele, com as suas características de uma pessoa muito malvada e muito possessiva, se impõe perante Úrsula e exige que ela se case com ele. É aqui que começa o sofrimento desse nosso novo casal. E desse sofrimento, desse embate entre todos esses personagens, nós vamos ter um final típico de romance romântico. Indo agora para a segunda grande questão do livro, nós temos personagens negros com destaque e voz. Nós não estamos falando aqui de pessoas romantizadas, de pessoas idealizadas. Nós estamos falando de Túlio e Susana, muito embora tenha outros personagens aqui, mas esses dois são os que tiveram mais espaço. Túlio e Susana são escravos na casa da mãe da Úrsula, e cada um deles chega a ter um capítulo inteiro com o seu nome. E nós somos apresentados para Túlio na página 14, que é quando ele encontra Tancredo deitado no chão no meio da estrada, provavelmente desmaiado. O homem que assim falava era um pobre rapaz, que ao muito parecia contar 25 anos, e que na franca expressão de sua fisionomia deixava adivinhar toda a nobreza de um coração bem formado. O sangue africano fervia-lhe nas veias. O mísero ligava-se à odiosa cadeia da escravidão, e embalde o sangue ardente que herdara de seus pais, e que o nosso clima e a servidão não puderam esfriar, embalde, dissemos, se revolta, porque se lhe erguia como barreira o poder do forte contra o fraco. E nós também vamos ter logo na sequência um exemplo das suas atitudes de servidão. E aqui não é uma crítica a ele, pelo contrário, é ele ter consciência do lugar que ele ocupa na sociedade e que ele não é visto nem como gente. Então, enquanto ele conversa com Tancredo, ele diz o seguinte: "A minha condição é a de mísero escravo, meu senhor." Continuou: "Não me chameis amigo. Calculastes já, sondastes vós, a distância que nos separa? Ah, o escravo é tão infeliz, tão mesquinha e rasteira é a sua sorte que..."
Então aqui nós temos algo que nós não vamos ver em nenhum outro personagem do romantismo. Nós precisamos perceber que são personagens que estão em pé de igualdade com todos os outros. Muito embora não estejam em pé de igualdade na sociedade, aqui no livro eles são tão gente quanto os outros. E nós também vamos ter Susana. E Susana promove um dos momentos mais marcantes aqui do livro. Ela já é uma senhora mais velha, como nós vamos ver aqui. Susana, chama-se ela, trajava uma saia de grosseiro tecido de algodão preto, cuja orla chegava-lhe no meio das pernas magras e descarnadas como todo o seu corpo. Na cabeça tinha cingido um lenço encarnado e amarelo, que mal lhe ocultava as alvíssimas cãs. Então nós percebemos aqui um corpo já muito sofrido, uma pessoa muito magra de tantos anos de vida naquela reclusão e sem chances de poder viver mesmo, de poder ser livre. E Susana vai nos contar nesse capítulo todo dedicado a ela, como foi que tudo aconteceu, como ela foi para o cativeiro, como foi toda a escravidão, como foi a viagem para o Brasil. A africana limpou o rosto com as mãos e um momento depois exclamou: "Sim, para que estas lágrimas? Dizes bem, elas são inúteis, meu Deus, mas é um tributo de saudade que não posso deixar de render a tudo quanto me foi caro. Liberdade, liberdade. Ah, eu a gozei na minha mocidade", continuou Susana com amargura. "Túlio, meu filho, ninguém a gozou mais ampla, não houve mulher alguma mais ditosa do que eu. Tranquila no seio da felicidade, via despontar o sol rutilante e ardente no meu país, e louca de prazer a essa hora matinal, em que tudo aí respira amor, eu corria as descarnadas e arenosas praias, e aí com minhas jovens companheiras, brincando alegres, com um sorriso nos lábios e paz no coração, divagávamos em busca de 1000 conchinhas, que bordam as brancas areias daquelas vastas praias. Ah, meu filho, mais tarde deram-me em matrimônio a um homem, que amei como a luz dos meus olhos, e como penhor dessa união veio uma filha querida, em quem me revia, em quem tinha depositado todo o amor da minha alma. Uma filha que era minha vida, as minhas ambições, a minha suprema aventura. Veio selar a nossa tão santa união. E esse país de minhas afeições e esse querido esposo e essa filha tão extremamente amada, ah, Túlio, tudo me obrigaram os bárbaros a deixar. Ela também vai descrever como se deu o cativeiro. Tinha chegado o tempo da colheita, e o milho, e o inhame, e o amendoim eram em abundância nas nossas roças. Era um destes dias em que a natureza parece entregar-se toda a brandos folgares. Era uma manhã risonha e bela, como o rosto de um infante. Entretanto, eu tinha um peso enorme no coração. Sim, eu estava triste e não sabia a que atribuir minha tristeza. Era a primeira vez que me afligia tão incompreensível pesar. Minha filha sorria-se para mim. Ela era gentilzinha, em sua inocência semelhava um anjo. Desgraçada de mim, deixei-a nos braços de minha mãe e fui-me à roça colher milho. Ah, nunca mais devia eu vê-la. Meteram-me a mim e mais 300 companheiros de infortúnio de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida. Passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé. E, para que não houvesse receio e revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas, que se levam para recreio dos potentados da Europa. Davam-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros à falta de ar, de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Nos 2 últimos dias não houve mais alimento. Os mais insofridos entraram a vozear. Grande Deus! Da escotilha lançaram sobre nós água e breu fervendo, que nos escaldou e veio dar a morte aos cabeças do motim. A dor da perda da praia, dos entes caros, da liberdade foi sufocada nessa viagem pelo horror constante de tamanhas atrocidades.
Este livro foi escrito na metade do século XIX. A gente pode entender então por que ele permaneceu como um livro muito menor e muito menos conhecido por tanto tempo. Porque mesmo hoje muitas pessoas não aprovariam esse discurso, diriam que é tudo mentira ou que essas coisas não existem. E na verdade, em Maria Firmina nós temos a voz dada às pessoas, nós temos a voz dada aos negros que passaram pela escravidão que naquele momento ainda existia. Por mais que as primeiras leis que retiravam algumas pessoas da escravidão já estivessem em vigor, ainda assim a imensa maioria seguiria escravo por mais algumas décadas. E mesmo com o fim da escravidão, nós sabemos que só libertar as pessoas sem dar a elas um mínimo de suporte, sem dar a elas um lugar decente para morar, sem dar a elas educação e oportunidades de trabalho, é colocar elas numa forma diferente de sofrimento, que só perpetua o sofrimento que já existia antes. É assim que nós percebemos em Úrsula muito da voz que não foi dada em nenhum outro momento do romantismo, nem de períodos posteriores, para grupos de pessoas que eram considerados inferiores. É claro que Úrsula e Tancredo, que são os nossos protagonistas românticos, que se encaixam dentro dos propósitos românticos, eles não seriam negros. E isso não é uma crítica, isso é praticamente o bom senso da Maria Firmina de colocar personagens brancos como principais, tanto porque o livro nem seria lido se os personagens principais fossem negros, e como ainda hoje há muitos autores que buscam espaço para protagonistas negros, ou ainda conseguissem expressar algo parecido com o que Tancredo e Úrsula, do alto da sua liberdade, das suas posições sociais e de não precisar agir como um animal que trabalha, não há como pensar que eles pudessem ainda viver um amor romântico dadas as condições da sua realidade rotineira. Até porque toda a idealização que há em Úrsula e Tancredo é muito diferente da realidade em que vivia, por exemplo, a Susana, porque ela viveu um amor que não era o romântico como esse casal de brancos viveu, mas era um amor real. E ela descreve que ela amava muito o marido, amava a filha, vivia muito feliz. Então, para ela, essa idealização não existe. Enquanto para Úrsula e Tancredo, pelas suas típicas características de personagens românticos, eles vivem sim a idealização do amor. Além de tudo isso, o livro ainda é escrito em terceira pessoa, então ele tem um protagonista onipresente que sabe o que os personagens estão vendo, ouvindo, pensando. Descreve também todos os diálogos. Nós temos um vocabulário muito interessante que tem todos aqueles extremos e grande adjetivação que é típica do romantismo, de deixar tudo mais profundo, mais exacerbado, descrito grandiosamente. E nós temos mesmo em Úrsula uma protagonista muito diferente de todas as outras que nós vemos no romantismo, porque enquanto nas outras nós temos autores homens, e por mais que sejam mulheres incríveis, ainda assim serão mulheres descritas por homens, aqui nós temos em Úrsula, muito além daquele ideal romântico de uma mulher que só quer viver pelo amor, nós temos uma mulher de carne e osso que também pensa, que também precisa cuidar da mãe o tempo todo, que sofre por acontecimentos efetivamente importantes na sua vida, que pensa, que ajuda a planejar tudo que ela precisa fazer, inclusive ela mesma tomando decisões. Então, mesmo dentro do ideal romântico, nós temos aqui uma protagonista muito mais ativa do que nós vemos nos outros livros. Bom, pessoal, essa foi uma breve análise do livro Úrsula, da Maria Firmina dos Reis. Até os próximos vídeos!